Gravação iniciada. Dando sequência à nossa pauta de julgamento, julgaremos agora o item 207, Centrais Elétricas de Pernambuco, relatoria da conselheira Maísa. Maísa tem a palavra. Está abrindo o arquivo. Então, vamos lá, presidente. Traz de declaração de compensação, de crédito de COFINS, pago em agosto de 2009. Por meio do despacho decisório, não foi reconhecido sob a justificativa de que o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em perdecampos anteriores que referenciam o mesmo pagamento. Nas informações complementares, cuja redação, a relação das DECOMPs transmitidas. Inconformada, a empresa apresentou manifestação de conformidade julgada improcedente, aí eu coloquei os termos do que foi julgado improcedente, porque não tem ementa. Intimada... Desculpa, mas eu não tinha na sua pasta, como é que ele chama? O EPESA, desculpa, é o EPESA. EPESA, tá, obrigada. Nada. Então, como se depende da motivação do TJ no voto? Como se depende da motivação do despacho decisório eletrônico, o crédito do sujeito passivo não foi analisado por já ter sido objeto de declarações de compensações anteriores. A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório, com foco na previsão no artigo 74, parágrafo 3º, 6, da Lei 9.430 de 96. Que, não obstante se refira a pedidos de restituição e de ressarcimento, seria igualmente aplicável aos pedidos de compensação. Contudo, a vedação da utilização de crédito, objeto de pedido de compensação anterior, somente foi expressamente introduzida no artigo 74 da Lei 9.430, por meio da Lei 13.670 de 2018, com a redação dada pelo inciso 7 do dispositivo. Então, eu coloco aí para vocês essa questão da impossibilidade do pedido de compensação ser crédito que não foi homologado anteriormente, que esse que foi a razão da motivação não reconhecer o crédito aqui, né, a compensação, foi o fato do mesmo crédito já ter sido objeto de pedido de compensação anterior não homologado. Então, aqui o inciso 5 falava dos débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada. O 6 fala do valor do pedido de restituição de ressarcimento já indeferido, e aí foi esse inciso que a DRJ aplicou aqui para esse caso, falando que também se aplicaria para o pedido de compensação. E o 7, que vem em 2018, falando que o crédito objeto de pedido de restituição e o crédito informado em declaração de compensação, cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal. Então, aqui eu só explico esse raciocínio de que é o crédito e não o débito, que aqui o caso, quando a gente está discutindo do crédito no nosso processo, e não tem relacionado ao débito. Então, observe que o inciso 5 sempre indicou a vedação do mesmo débito ser objeto de novo pedido de compensação quando tenha sido não homologado anteriormente. Por outro lado, a referência ao crédito informado em declaração de compensação somente foi expressamente incluído pelo inciso 7. Vedação esta ainda não vigente à época da transmissão de pedido de compensação objeto do presente processo. O inciso 6, no qual a decisão se baseou, faz expressa vedação de novo pedido se referir a crédito que tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento anterior, não trazendo vedação expressa ao crédito objeto de pedido de compensação. A evolução das redações do 74 mostra que foram distinguidos no dispositivo o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o pedido de compensação, cada qual com suas restrições específicas. Tanto que em 2018 foi expressamente vedada a apresentação de novo pedido referente ao mesmo crédito objeto de pedido de compensação. Assim, a nova redação dada pela lei de 2018 deixa claro que em 2013, quando transmitido o pedido de compensação, inexistia vedação legal expressa para que novo pedido de compensação fosse formulado com o mesmo crédito que já tenha sido objeto de pedido de compensação anterior não homologado. Essa vedação somente foi incluída em 2018. Então, assim, aqui no caso, o contribuinte falou o seguinte: olha, o meu crédito não foi homologado anteriormente porque eu não tinha retificado a minha DCTF. Mas agora eu retifiquei a minha DCTF. E aí eu fiz um novo pedido de compensação. Só que o pedido não foi admitido
pelo fato de indicar como se fosse a vedação legal do artigo 74, de não poder trazer mesma compensação em relação a crédito. Então, por isso que eu estou enfrentando isso aqui. Cabe mencionar que não caberia o artigo 41 da Instrução Normativa 1300 inovar na causa de vedação para apresentar pedido de compensação. Com efeito, em conformidade com o artigo 170 do CTN, as condições para autorizar a compensação de crédito tributário devem ser previstas em lei, editada após o devido processo legislativo. Com isso, apenas as causas expressamente previstas em lei podem impedir a apresentação de declaração de compensação, não estando a Receita Federal autorizada a criar novas vedações diferentes daquelas previstas em lei por meio de instrumento infralegal. Estou falando isso porque o dispositivo da instrução normativa veda expressamente, tá, gente? Falando exatamente da questão de declaração de compensação. Então, diante disso, eu reconheço a nulidade da motivação do disposto decisório, vez que não existia, à época, fundamento legal para a negativa de ser formulado novo pedido de compensação com crédito objeto de pedido de compensação anterior. Aí aqui, como estou reconhecendo a nulidade, é importante salientar que o próprio despacho decisório evidencia que os pedidos anteriores formulados eram pedidos de compensação e não de restituição e ressarcimento. Ademais, o despacho, em qualquer momento, indica que os pedidos de compensação teriam os mesmos débitos, abrangidos pela vedação do inciso 5, mas estão somente os mesmos créditos, que é o mesmo DARF. Então, eu estou afastando aqui o único fundamento jurídico, e então, para ser proferido o novo despacho decisório com a análise da liquidez e certeza do crédito. É como eu voto, presidente. Então, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reformar o despacho decisório, afastar do fundamento da impossibilidade do crédito objeto do pedido de compensação anterior ser objeto de nova compensação, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Só para informar os meus colegas que não tem precedente no CARF nesse sentido, não. Tem um precedente falando de pedido de restituição e ressarcimento, falando que o crédito não pode, então, eu não achei nada específico de pedido de declaração de compensação com essa vedação, aplicando essa vedação, né, de mesmo pagamento. Mas tem algumas emendas que vieram de uma forma geral, falando que pedido de compensação também não poderia. Então, mas quando entra no caso, é pedido de ressarcimento. Eu não achei nenhum caso específico nesse sentido, não, tá? Então, como eu voto, presidente. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, Thaís e depois Renan. Diferente o caso mesmo. O que eu fiquei em dúvida, Maísa, é que, se eu entendi bem, o despacho decisório foi com base no inciso 6, né, do artigo 3º. Ele não trouxe fundamento, tá, Thaís? Quem falou do inciso 6 foi o fundamento do despacho decisório, é isso que eu transcrevi aqui no relatório, que eu li no início, falando que o crédito associado ao DARF, acima identificado, foi objeto de análise em perdecampos anteriores, que referenciavam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para novas compensações ou atendimento de pedido de restituição. Aí, o inciso 6, ele veio como fundamento da decisão recorrida, falando que não poderia, tá? Então, porque o que eu fiquei em dúvida quando o inciso 6 fala em valor objeto do pedido, o valor objeto não é o crédito? Valor objeto, exatamente, é o crédito, o pedido de ressarcimento, porque eu entendi que o dispositivo só fala do pedido de ressarcimento e de restituição, ele não fala do pedido de compensação. Tá. O que é até estranho, porque em 2018 vem de novo falando do crédito, objeto de pedido de ressarcimento, você pode até olhar, o inciso 7 repete, o que a meu ver está no inciso 6. Só que aí no inciso 7 incluiu a compensação. Esquisito, realmente, porque parece que ficou duplicado, né? Porque, o valor é o crédito, não é? E até o fundamento da DRJ nem foi falando da instrução normativa, eu que trouxe até a questão da instrução normativa. A DRJ, ela simplesmente falou que o inciso 6, que é a questão do crédito, também se aplicaria aos pedidos de compensação.
O inciso 6 do 74. Eu, particularmente, nunca tinha pego um caso desse. Teria sido uma comida de bola do legislador, então. Esqueceu de falar da declaração de compensação no inciso 6º, a princípio, e daí corrigiu. Em 2018. Entendi. Obrigada. Antes do Paulo, o Renan pediu antes, Paulo. Vamos lá, por partes. Assim, mas o primeiro, esse inciso 7, que vocês dizem que a partir dali haveria essa previsão, né? O inciso 7, ele fala crédito, objeto de pedido de restituição e ressarcimento e crédito informado em DECOMP, cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal. Então, o primeiro ponto não é o caso desse processo. Esse crédito aqui, ele não está sob procedimento fiscal. Esse crédito, ele é inexistente. A Receita Federal já bateu o martelo. Esse crédito, ele sequer existe. Então, a fundamentação pelo 7, para mim, de pronto, ela já é descartada. No 6, eu não vou entrar agora. Primeiro, eu faço esse ponto em relação ao inciso 7, e agora eu quero partir para a parte prática, para depois voltar para a legislação em si. Na parte prática, a gente imagina o contribuinte apresentando uma declaração de compensação alegando um crédito, como pagamento indevido a maior. Receita diz, contribuinte, esse crédito não existe. Tudo bem. Pois está aqui a DECOMP do mesmo crédito compensando outro débito. Esse crédito já não existe, ele vai e apresenta outra, e ele apresenta quantas DECOMPs ele quiser e puder, até ao momento em que isso lhe for conveniente. E como eu já disse, não se aplica no inciso 7, e se fosse uma omissão do legislador, até hoje seria possível para o contribuinte. Só que, em verdade, isso é resolvido pelo próprio CTN. E aí, voltando para a parte legislativa. A compensação ela só é permitida em casos em que é verificada a certeza e liquidez do crédito declarado. Se a gente observar, eu não estou conseguindo abrir quase nada, mas se eu conseguir abrir o despacho decisório, com muito documento. E o despacho decisório enquadra perfeitamente no Código Tributário Nacional, que é justamente o que já de pronto colocaria vedação ao contribuinte de utilização desse crédito de compensação. A única coisa que eu estou estranhando, sinceramente, é que também não está abrida a IN, mas eu não sei se você teve a oportunidade de explicar, mas a IN 1300, ela previa, acho que era compensação não declarada, não era nem não homologada. Eu coloquei positivo aí embaixo. Está na nota de rodapé. O valor do crédito informado pelo sujeito passivo em declaração de compensação a título de crédito para com a Fazenda Nacional que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente, ainda que a compensação se encontre pendente de definição definitiva na esfera administrativa. Esse eu digo que é porque a compensação não era nem não homologada, era não declarada, eu creio. Estou até verificando aqui, abriu agora. Aqui é o valor pelo menos o dispositivo é bem amplo, para falar o valor do crédito informado. O valor informado a título de crédito. Não era de questão de... Eu estava só estranhando isso, mas enfim, isso é um ponto acessório, não modificaria não. Porque justificaria isso não ter vindo para o CAF, né, que isso aí nem é objeto de julgamento pelo processo administrativo. Mas fora isso, o CTN, como eu disse, para mim resolve esse ponto. A gente admite isso do ponto de vista prático, que o contribuinte pode indefinidamente apresentar o mesmo crédito quantas vezes ele quiser por falta de previsão legislativa, eu acho que não é o ponto. A previsão legislativa existe, você só pode compensar o crédito que tem a liquidez de certeza, e a instrução normativa veio justamente trazer essa delimitação dessa hipótese. Então, Renan, uma das questões que eu fiquei pensando muito nisso também, dessa questionamento sem limite, né? A meu ver, a legislação não tinha antes uma delimitação. Para mim, o inciso 7º aplica, sim, que o crédito o crédito informado em declaração de compensação, cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal. Era como se ele tivesse informado num processo anterior, porque seria num procedimento fiscal anterior, e ele tivesse em curso a discussão, que não é o caso.
O contribuinte, no outro, ele recebeu um despacho decisório falando que ele não tinha direito ao crédito. Aí ele falou, não, mas é porque eu não tinha retificado a minha DCTF. Aí ele tinha que ter discutido o crédito lá, concordo, ter feito o seu procedimento, o seu contencioso. Só que o que ele fez? Ele falou, não, então não vou discutir lá, pagou o débito, que estava lá no outro processo, retificou a DCTF e apresentou esse novo pedido. E aí eu falei, não, tudo bem, pode ser, se eu achar uma vedação legal, eu aplicaria. Só que aí, quando eu fui olhar, eu não achei a vedação legal, porque, para mim, o do inciso 6 é só para pedidos de restituição e ressarcimento, que seria exatamente o caso, né, do crédito informado em declaração de compensação anterior, então, que é o dispositivo, que seria aplicável. E aí tem a vedação da IN, só que a vedação da IN, ela acaba, e aí, por isso, assim, eu concordo com você que, na perspectiva operacional, é ruim, da mesma forma que era o crédito de terceiro, por exemplo. É péssimo o crédito de terceiro, era horrível procedimentalmente, só que aí veio a lei e vedou. Agora, olhando com os 6, a meu ver, o 7, eu posso interpretar como uma vedação também, com o anterior. Mas, realmente, ele não é da mesma forma expressa, falando que o mesmo crédito que foi objeto. Tem o do mesmo débito. E aí, é claro, o dispositivo falando o mesmo débito que foi objeto de declaração anterior. Aí eu não sei se eu estou sendo muito... uma interpretação muito literal da lei por ser uma restrição do direito do contribuinte, né? Não sei. Ok, o Paulo quer falar e depois a Thaís. Paulo, não estou ouvindo. Não tinha começado a falar. Nesse caso aí, como a Maísa bem colocou, primeiro foi indeferido o primeiro pedido lá por inexistência de crédito de um determinado período de apuração, que é o mesmo agora. Aí o contribuinte, como ela bem mesmo falou, pagou lá o débito e ele não tinha o crédito porque ele não retificou a DCTF, que estava errada, segundo ele. Então agora ele retifica a DCTF, agora eu tenho crédito. Então aquele crédito que não tinha antes, não quer dizer que ele não tenha, se a DCTF dele está correta, a retificação, não quer dizer que morreu aquele crédito lá, eu não posso, porque já existe uma decisão dizendo que aquele crédito não existe. Aquele crédito lá não existe porque ele não tinha retificado a DCTF. Agora é um fato novo, é um outro fato. Ele retificou a DCTF. Então ele tem um novo crédito. A questão é saber se esse crédito é líquido e certo. E a própria DRJ já se manifestou a esse respeito, dizendo que, além disso, independente dessa discussão da IN que a Maísa trouxe, além disso, ele não trouxe provas no processo para mostrar que a retificação dele está correta. Não, cadê os documentos? Só trouxe a retificadora. E no recurso, novamente, ele só traz a retificadora. Portanto, a meu juízo, é um caso de negar provimento e não devolver lá, porque já há essa análise, essa manifestação, não trouxe documento. Esse é o ponto, para mim, não é esse ponto da fundamentação, se cabe, se não cabe, mudou a lei. Eu nem acompanhei essa discussão, porque, para mim, ele não tem direito e não trouxe os documentos para comprovar. Tivesse trazido os documentos, a gente ia tomar aquele procedimento de retornar para não suprir instância. Mas ele não trouxe, negar provimento. Ok. Aí, Paulo, só um esclarecimento, porque a motivação do despacho decisório foi exclusivamente essa questão como se o crédito que foi informado em DARF anterior. Então, ele discutiu isso. O contencioso dele, quando ele instaurou o contencioso, ele instaurou em relação a essa questão, falando, não, eu poderia apresentar o pedido de compensação de novo, e aí ele não e falando da retificação da DCTF, que aqui nesse caso, ele retificou a DCTF antes do despacho decisório. Então, que a informação que a despacho decisório se baseou estaria equivocado, sendo que nem tem essa informação, porque o despacho decisório ele nem chegou a entrar nisso, por isso que a nulidade para mim é na motivação, e ele não teve a oportunidade de instaurar contencioso quanto à apresentação de documentos. Então, por isso
que eu falei para voltar, para verificar a liquidez e certeza do crédito, e aí vai oportunizar, eventualmente, ele apresentar novos documentos. Acho que eu até coloquei isso aqui no voto, que ele se entender, solicitando, se entender necessários documentos contábeis para respaldar a retificação da DCTF realizada em 2013 e transmitida antes da emissão do despacho decisório. Eu coloquei isso aqui, tá, Ok, Paulo, agora tá na folha. Thaís. Thaís? Então, eu tava desenvolvendo um raciocínio na linha do que o Paulo falou, assim, na verdade, Maísa, que eu não sei se precisa entrar nesse ponto aqui que você entrou, porque a conclusão, daí, acho que estou mais concordando com você do que com o Paulo sobre a conclusão, é que o motivo do despacho realmente está errado. Uhum. O motivo do despacho decisório foi que ele tinha usado isso em outras compensações. Né? Só que, quando foi emitido esse despacho aqui, ele já tinha desistido daquela outra compensação e pagado o débito? Já. Então, pronto. Então, na origem, esse despacho aqui é nulo. Né? Normalmente, por que a gente anula? Porque a retificação da DCTF foi antes do despacho. Aqui não é a retificação de DCTF, mas sim essa causa aqui do despacho, que é... Então, mas aqui, se você olhar o despacho decisório, Thaís, não fala dessa questão da DCTF. O despacho decisório... Justamente, não é para falar. O motivo dele você já usou esse crédito em outra compensação. Não é isso? Pelo que eu li aqui, é isso. Só que e o que ele está falando assim, você já utilizou o mesmo crédito em compensação anterior. Isso. Só que isso não é verdade. Não era mais uma verdade quando esse despacho aqui foi emitido. Então, mas aí é o raciocínio que eu construí. Então, você está concordando comigo. Mas você não está falando disso que você falou da 9.430. É só falar, olha, esse crédito, essa compensação aqui que você levou em consideração, ela não existe mais. Que nenhuma DCTF original não existe mais. Você tem que levar em conta a retificadora. Não que é o caso, estou dando como exemplo, entendeu? Não, eu entendi, mas é porque aqui, no caso, ele nem chegou a analisar a DCTF. Então, não, esquece DCTF, eu estou falando de DCTF só como exemplo. O que acontece normalmente? O despacho decisório fala, você não tem direito porque, com base nessa DCTF aqui, você não tem. Daí, o que a gente percebe ao longo do processo? Que, essa DCTF aqui que você despacho levou em consideração, ela não é a correta. Teve uma retificadora antes de você despacho ser emitido, tá? Então, isso é o que normalmente acontece. Aqui, nesse seu caso, não é a DCTF que é o problema, é essa outra compensação, tá? Esse é o documento equivocado. Por que equivocado? Porque quando esse despacho aqui já foi emitido, essa compensação já não existia mais. Então, isso não era mais um motivo para se negar o crédito. Então, a motivação daqui continua errada. Ela é errada. Porque quando ela... Então, mas você está considerando que ela é errada porque você está entendendo que o inciso 6 não se aplica para compensação, Thaís? É uma questão de fato. Porque você me contou que essa compensação original não existia mais, que ele tinha desistido dela. Não, não é nem que ele desistiu, ele pagou. Ele teve um despacho decisório e aí ele pagou. Isso. Não é que ele desistiu. Não, é porque o que a Receita está falando, aí é o que você tem que entender, até o que a decisão recorrida fala. Ela fala assim, olha, ainda que você tenha pago o despacho decisório anterior, isso daí, para mim, é irrelevante, porque você já tinha informado esse crédito em uma outra decomp. E a lei te veda que você faça uma nova compensação com o mesmo crédito. Entendi. Por isso que eu tive que enfrentar isso, sim. Ok, a Maria Eduarda gostaria de falar? Maísa, só aqui, eu acho que talvez o Paulo daí ele esteja com razão nesse ponto. Porque, assim, em tese, se a gente está entendendo que é uma nulidade de decisão da DRJ, a gente manda voltar para analisar o que ela não analisou. Mas aqui, ela realmente passa para um ponto seguinte. Ela analisou esse ponto que você falou e que você está combatendo. Só um segundo. Eu não estou falando da nulidade da decisão da DRJ, não. Eu estou falando da nulidade do despacho decisório. Ah, tá. Eu estou mandando voltar lá para o despacho decisório para emitir um novo despacho. Entendi, tá, então tudo bem. É porque aqui a decisão recorrida realmente ela fala, tá. Ok?
Então, gente, já foi esclarecido os fatos, a questão, está clara a posição da relatora, então vamos para o voto. Alguém vai querer pedir vista? Se for no voto, pede. Conselheiro Pedro, como vota? Vou acompanhar a relatora aqui. A relatora, ok. Agora é o Renan. Renan? Presidente, nós temos que eu já comentei, eu vou abrir divergência. Eu entendo que a fundamentação no inciso 7 não se adequa ao caso. O crédito estar sob procedimento fiscal é bem diferente do que o crédito não ter sido homologado. O crédito estar sob procedimento fiscal é quando o contribuinte naquele ano apurou um crédito e recebe um termo de início de fiscalização ou intimação da Receita Federal, colocando aquele crédito, como a própria norma diz, sob procedimento fiscal. Aqui, para mim, o crédito em si, ele inexiste, isso já foi apreciado pela Receita Federal, o próprio CTN veda a utilização desse crédito, e, na verdade, é inexistente, não é incerto em declarações de compensação, por isso eu entendo que não caberia a nova utilização desse crédito. Se fosse assim, todos os nossos julgamentos em que o contribuinte vai lá pleitear uma retificação do DCTF, em vez dele enfrentar o processo administrativo nesses processos, seria bem mais conveniente ele simplesmente apresentar uma nova DECOMP, que resolveria o problema dele. Então, por isso, eu vou abrir divergência. Você vai abrir divergência para negar provimento? Negar provimento. Perfeito, ok. Renan, agora é Renata. Eu acompanho a relatora. Paulo? Eu acompanho a divergência, mas por outros fundamentos, né? Por falta de provas, a liquidez e certeza do crédito em sede de recurso. Ok, negando provimento também. Maria Eduarda? Vou acompanhar a relatora. Sobre o ponto que o Renan falou, eu só achava interessante ressaltar aqui o seguinte, Renan, ainda que você entenda que não está no 7º, que eu acho até que tem fundamento, por um lado, esse ponto, a gente há de convir que o 7 trata especificamente e inclui o crédito de compensação, enquanto que no anterior ele não inclui. Então, de certa forma, houve em um determinado momento aí uma falha na legislação do legislador, né, porque de fato é uma situação diferente, do mesmo jeito que ele fez expressamente no 7, ele deveria ter feito expressamente no 6. De fato, o 6 não constou. Então, eu vou acompanhar a relatora, presidente. Ok. Thaís? Tô sofrida, viu? Mas eu vou acompanhar a relatora, porque o que eu vejo a gente fazendo raciocínio quando a gente interpreta a Lei 9.430 sobre essa questão de restituição, ressarcimento e compensação? Que justamente uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, por exemplo, quando que o contribuinte sai perdendo nessa divergência de conceitos, né? Quando eles alegam que tem homologação tácita de pedido de restituição, ressarcimento. Não é, porque o dispositivo fala que é homologação tácita da declaração de compensação. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se não falou de uma coisa aqui, por mais que eu entenda completamente o que foi colocado aqui, de que na prática ia criar o caos, eu preciso da lei para evitar o caos aqui. Então, com esses fundamentos, eu vou acompanhar a relatora. Ok, eu vou acompanhar a divergência, eu acompanho a posição do Renan. Eu acho que o problema aqui está lá na falta de liquidez e certeza do crédito, né? Essa questão, o próprio CTN fazendo essa interpretação já daria para considerar isso, né? Então, acordo os membros do colegiado por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reformar o despacho decisório e afastar do fundamento no sentido da impossibilidade do crédito objeto do pedido de compensação anterior ser objeto de nova compensação, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Vencidos os conselheiros Silvio Renan, Paulo Regis e Rodrigo Mineiro, que negavam o provimento ao recurso voluntário. Mineiro, presidente, só uma observação, aqui quanto ao inciso 7, essa questão que o Renan colocou, realmente me gerou uma dúvida aqui, relendo o dispositivo, que é cuja confirmação ser sobre procedimento fiscal, de ser sobre ação fiscal mesmo. Então, eu não vou colocar aqui que a vedação da utilização do crédito de compensação, o fundamento é o mesmo, eu só não vou colocar que o pedido de compensação que seja de procedimento anterior.
realmente, até por isso que consta o crédito, objeto de restituição e ressarcimento de novo. E eu li o dispositivo, às vezes eu estava viciada, porque eu li o dispositivo de novo e ele colocou expressamente declaração de compensação. Então, eu achei que era isso. Então, o fundamento meu não alterou. A única questão é que eu não vou falar dessa questão do inciso 7º ser aplicável ao presente caso, o que eu acho que realmente não é aplicável. Então, eu não vi uma vedação legal, nenhuma vedação legal, para o pedido de compensação. Então, eu só estou fazendo essa informação, que eu vou ajustar isso daqui no meu voto, tá? Ok, o resultado está proclamado já. Ok, agora a gente vai para a sequência. O item 208 da pauta, Condor Super Center, também de relatoria da Maísa. Intempestividade da manifestação de conformidade. Deixa eu ver aqui. Eu posso ir direto ao voto? Depreende-se que o contencioso no presente processo administrativo não foi irregularmente instaurado, vez que intempestiva a manifestação de conformidade apresentada pela empresa mais de 30 dias após a sua regular intimação. Aí eu coloco para vocês as datas da intimação. Coloco 74. A regularidade da intimação foi bem evidenciada pela decisão recorrida, que faltou aí o AR postal, eu coloco para vocês depois, mas está certinho. Conforme histórico de comunicações, transcrito no relatório, apesar do envio das correspondências para o endereço fornecido pela empresa Receita Federal para fins cadastrais, a delegacia de origem não estava recebendo de volta o aviso de recebimento, não estando certa da ocorrência da intimação. Após distintas tentativas sem retorno do AR, optou-se por realizar a intimação por edital, somente para garantir a regularidade da ciência do sujeito. A via alternativa, utilizada pela fiscalização, foi o edital físico, na dependência do órgão, na forma do artigo 23. Observa-se que, quando do julgamento pela DRJ, foi localizado um comprovante de recebimento do AR, em 19/10/2009, enviado regularmente para o endereço cadastral apresentado pela empresa. Endereço cadastral apresentado pela empresa. E aí eu coloco aí para vocês. Ora, uma vez que a autoridade fiscal de origem não estava recebendo qualquer confirmação de recebimento pela via postal até 9/2/2010, bem procedeu com a fixação do edital, exatamente para evitar a discussão proposta pelo sujeito passivo no recurso voluntário de que teria ocorrido a homologação tácita da compensação declarada. Contudo, em momento posterior, confirmou-se por documento constante da decisão recorrida que a intimação válida foi feita muito antes, por meio postal, em 19/10/2009. Esse fato não anula o edital e a intimação realizada face às circunstâncias na data da emissão do edital. Contudo, confirmada a intimação por via postal, aquela intimação por edital torna-se sem efeitos, devendo ser considerada a primeira intimação regularmente realizada. De toda forma, portanto, a manifestação de conformidade se mostrou intempestiva, seja considerando a válida intimação pessoal ocorrida em 19/10/2009, seja a intimação por edital em fevereiro de 2010, que posteriormente tornou-se sem efeitos face à confirmação da intimação postal. No recurso voluntário, a empresa em qualquer momento afasta a validade do AR recostado aos autos pela DRJ, apenas afirma que seria uma informação nova que deveria ter sido apresentada anteriormente nesses autos. Contudo, uma vez que a intimação postal foi realizada à época, conforme documentação localizada posteriormente, presume-se que o sujeito passivo tinha conhecimento desse fato, sendo que a existência de AR à época de manifestação de conformidade era um fato desconhecido apenas pela Receita Federal e não pelas partes, como afirmou a recorrente. Não afastada essa presunção por qualquer invalidade ou inconformidade na intimação postal, ela cabe ser considerada sendo descabida qualquer alegação de ausência de intimação válida do sujeito passivo nos presentes autos ou mesmo de cerceamento de defesa. Aí eu faço referência à jurisprudência aqui do CARF. Ora, todas as questões passíveis de análise nessa seara seriam pormenorizadas quando o julgamento da manifestação de conformidade não tendo sido conhecida, ou patente de intempestividade, é evidente a preclusão do direito processual da recorrente, cujas razões trazidas no recurso voluntário não merecem análise e provimento. Então, eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário por tempestivo, mas negar o provimento em razão da preclusão, face à intempestividade da manifestação de conformidade apresentada em face do despacho decisório. É como voto, presidente. Ok. Alguma dúvida, algum esclarecimento?
Thaís está com cara pensativa. Não, tá tudo certo. Então, Pedro, como vota? Acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanho. Paulo? Com a relatora. Maria Eduarda? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o 210 MFX do Brasil, equipamentos de petróleo. Também da Maísa. Presidente, eu não estou conhecendo do recurso voluntário aqui nesse caso, porque ele inova na defesa e ele fala que erro de cálculo e inexatidões materiais seria uma matéria de ordem pública que seria passível de ser reconhecida de ofício. E aí, aqui, até eu lembrei do caso a que a gente teve aqui, quando eu estava olhando de novo o voto, lembrei um pouco do caso que a gente viu do Silvio Renan ontem, que realmente teve uma inexatidão material. Então, eu não vou ler tudo, porque realmente é um caso antigo. Eu só quero destacar para vocês o seguinte: nessa primeira planilha que eu coloquei aqui no relatório, então, só para sintetizar, contextualizar vocês, né? Trata-se de pedido de compensação de crédito de PIS, reconhecido por decisão judicial no mandado de segurança número tal. Os pedidos foram formulados em conformidade com a Instrução Normativa 21 de 97. Além das peças judiciais, constam dos presentes autos as guias de recolhimento, planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, e referentes às competências de 7 de 88 a 3 de 96. Foi proferido o despacho decisório, não homologando em parte a compensação, vez que somente foram considerados os valores não atingidos pela prescrição, e identificado o PIS devido com base na lei 770, os valores recolhidos pelo contribuinte, constatou-se que apenas 4 períodos de apuração o contribuinte apurou o crédito em seu favor. Então, aqui eu mostro para vocês, essa aqui é a planilha que consta do despacho decisório, que consta aqui, eu estou na página 2 do voto, no relatório ainda, e aí ele coloca aqui que a moeda, qual que é a moeda da época, qual que é a base de cálculo, o PIS devido, o PIS recolhido. Então, ele pega, historicamente, a base de cálculo, o PIS devido, de acordo com a Lei Complementar 770, quanto que teve de recolhimento e qual seria, eventualmente, o saldo credor com a data do pagamento. E aí, especificamente aqui, em janeiro, fevereiro, aqui em dezembro de janeiro, fevereiro e março de 96 e dezembro de 95, vocês podem olhar que aqui está cruzeiro na planilha, tá? Essa é a única questão que eu dei provimento aqui no questão do contribuinte. Então, agora eu vou ao voto. Atentando-se ao presente processo, observe-se que a recorrente busca inovar em sua discussão instalada quando da manifestação de conformidade, para afirmar que haveriam erros de cálculo no despacho decisório que caberiam ser retificados. Com efeito, como relatado, a discussão tratada em sede de manifestação de conformidade, analisada pela DRJ, circunscreveu-se ao debate quanto à ocorrência de homologação tácita na hipótese, o que não foi reiterado no recurso voluntário. No recurso voluntário, por sua vez, a empresa não reitera essa discussão, buscando que seja reconhecida a existência de erros cometidos pela delegacia de origem no cálculo do valor do crédito. E aí, então, ela trouxe, falando cada uma das questões que haveria erro de crédito, erro de cálculo. Tudo relacionado à atualização monetária do crédito. Essa discussão encontra-se preclusa, vez que não inovada em sede de manifestação de conformidade na forma do artigo 17. Caso fosse possível, do decreto 7235, caso fosse possível identificar um simples erro de cálculo cometido pela fiscalização, esse erro poderia ser retificado por esse colegiado, por se tratar de uma matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício em conformidade com o 32 do decreto 7235 e com os artigos 342 e 494 do Código de Processo Civil de 2015, aplicável de forma subsidiária. Entretanto, os pontos levantados pela recorrente visam a modificar o próprio entendimento veiculado pela fiscalização quanto à atualização monetária dos débitos, não se tratando de mero erro de cálculo, como aduz a empresa. De fato, como detalhado pela fiscalização, para a identificação do indébito foram considerados os valores informados pela própria empresa em suas planilhas como valor original, tanto do valor recolhido a título de PIS,
como do valor entendido como devido com fulcro na Lei Complementar 770. Aí aqui eu só estou mostrando para vocês que realmente foi feito com base nos valores trazidos pelo próprio sujeito passivo, valores originais. E aí eu só reproduzo aqui. Por sua vez, o PIS recolhido também foi considerando os valores originais informados pelo sujeito passivo. O que a fiscalização não considerou foram as atualizações e a correção monetária perpetrada pelo contribuinte em sua planilha, considerando tão somente os valores originais para se alcançar o valor do indébito. É o que foi expressamente indicado no despacho decisório, no trecho reproduzido, indicando que apenas o indébito deve ser corrigido e não todo o pagamento na integralidade, como parece pretender o demonstrativo apresentado pela empresa. Assim, ao pretender a modificação dos valores indicados nas colunas PIS devido e PIS recolhido com a atualização monetária dos valores, o contribuinte pretende efetivamente debater o mérito do despacho decisório, não se tratando de mero erro de cálculo, como aduz. Então, aqui eu estou entendendo que teve a preclusão. E aí eu falo dessa questão, especificamente quanto às competências 12, 95 e 96, observe-se que efetivamente a fiscalização cometeu uma inexatidão material ao indicar na planilha por ela elaborada que a moeda seria cruzeiro e não real. Essa inexatidão cabe ser aqui corrigida de ofício. Contudo, como salientar que esse equívoco não prejudicou o cálculo do crédito realizado pela fiscalização, que, como visto, considerou integralmente os valores informados como valor original pelo próprio contribuinte em suas planilhas. Com isso, essa inexatidão material não afeta a análise do crédito realizada pela fiscalização, não prejudicando de qualquer forma a integralidade do despacho decisório. Então, nesse sentido, eu volto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, sanar de ofício a inexatidão material do despacho decisório para indicar na planilha elaborada pela fiscalização o símbolo real nas competências de dezembro de 95 a março de 96, sem afetar a análise do crédito perpetrada pela fiscalização. É como voto, presidente. Ok. Foi um caso que me deu muito mais trabalho do que 4 horas para eu entender o que é que estava acontecendo, mas que, a meu ver, é simples essa solução. Sim. Podemos votar, então, Pedro? Acompanho o relator. Renan? O relator. Renato? Tá mudo, Renato? Com a relatora. Ok. Paulo? Com a relatora. Maria Eduarda? Acompanho a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário, sanar de ofício a inexatidão material do despacho decisório para indicar na planilha elaborada pela fiscalização as folhas 633, o símbolo real nas competências de 12,95 a 3,96, sem afetar a análise do crédito perpetrada pela fiscalização. Esse foi o 210. Agora a gente vai para os da Thaís, que é o 211 e 212, NEPROM. Thaís, tem a palavra. Bom, pessoal, eu vou resumindo ao longo do processo, tá? No começo. Recurso voluntário contra a decisão da DRJ de Recife, que negou provimento à impugnação, tá? Então, vocês vão ver que são autos de infração para exigência de crédito tributário de PIS/COFINS. Tá? De acordo com o autuante, os referidos autos são decorrentes da 2010-81, não é esse? 2010-81, tá. Isso, é o 211, né? Isso. 2010-81. De acordo com o autuante, os referidos autos são decorrentes de falta e insuficiência de recolhimento do PIS e COFINS, em conformidade com os fatos descritos lá no termo. Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de folhas tal, em que alega que as bases tributáveis são superiores àquelas que efetivamente corresponderiam à atividade da impugnante. Esse que é o ponto, tá? Isso porque a fiscalização, ao considerar a impugnante como prestadora de serviços em geral, findou por majorar a importância atinente às contribuições sob exame, posto a haver apurado seus respectivos valores mediante a adoção de critérios incompatíveis com a natureza jurídica da atividade desenvolvida pela impugnante, tá? Porque qual que é a briga dela? Ela fala que ela por ser uma sociedade com escopo de corretagem, ela seria equiparada a uma instituição financeira,
tá? É isso que ela pretende na defesa dela. E eu acho que esse é o relatório suficiente, presidente. A gente pode passar o voto, porque é isso que tem que ser combatido, discutido, né? A defesa, se ela seria equiparada a uma instituição financeira ou não para fins de tributação da contribuição ao PIS e da COFINS. Então, lá já no voto, página 5. Da leitura dos autos, percebe-se que toda a defesa, tanto relativamente a preliminar de erro de direito, quanto ao mérito da base de cálculo ser indevida, da contribuinte, funda-se na seguinte premissa: seria ela sociedade equiparada à instituição financeira e, por conseguinte, a tributação desta. Conforme delineado pela própria contribuinte, à luz do que se extrai de seu contrato social, trata-se de empresa corretora de seguros. Pois bem, no julgamento do RE 240.736 de 2014, de relatoria do ministro Dias Toffoli, restou decidido que as corretoras de seguro não se confundem com as sociedades corretoras, sendo que só esta última que pode ser equiparada às instituições financeiras. Segue transcrita a ementa do julgado, que ele diz lá na parte negritada. A solução mais adequada recomenda reconhecer a distinção entre empresas corretoras de seguro e sociedades corretoras, admitindo que o predicado de instituição financeira deve ser atribuído tão somente a esta última, isto porque a empresa corretora limita-se a intermediar a captação de clientes, corretagem propriamente dita, enquanto a sociedade, indo além do agenciamento, ocupa-se da gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários. Fecha aspas. Inclusive, o referido entendimento também está abraçado pelo STJ no julgamento do RESP 1.400.287 e 1.391.092, na sistemática do recursos repetitivos, levando a edição da súmula 584, que diz: as sociedades corretoras de seguro, que não se confundem com as sociedades de valores imobiliários e com agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do artigo 22 da Lei 2.212, não se sujeitando à majoração da alíquota da COFINS. Então, esse assunto aqui da majoração é outro, mas a premissa de que ela não é instituição financeira é a mesma, tá, no STJ. A aplicação deste entendimento especificamente para o caso da hora recorrente com relação aos negócios jurídicos mencionados, também na defesa destes autos, já foi feita por este Conselho no Acórdão 14.02.003.347, com as seguintes conclusões que devem ser aqui adotadas. Abre aspas, portanto, a leitura que se faz do artigo 22 da Lei 8.212 é de que a equiparação atinge as sociedades corretoras e não as empresas corretoras de seguro. Melhor sorte não cabe à recorrente se for tomada sua atividade como prestação de serviços de intermediação bancária, oportunidade em que a contratada recebe comissões pelos serviços prestados, ou seja, não realiza qualquer operação exclusiva de bancos e assemelhados, como receber depósitos, disponibilizar talões de cheques, assumir aplicações de clientes, etc. Fecha aspas. Portanto, não merece prosperar a indignação da recorrente neste ponto. Tá? Próximo tópico é não incidência de juros de mora sobre multa de ofício. Estou aplicando a súmula CARF número 118. Por isso, nego o provimento na integralidade do recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok. Um caso simples, né? Então, alguém gostaria de algum esclarecimento? Não. Vamos para o voto, Pedro. Acompanho a relatora. Maísa. Acompanho. Renan. Com a relatora. Renata. Com a relatora. Paulo. Acompanho. Maria Eduarda. Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. 212, o mesmo contribuinte, mesma conselheira. Vamos lá. Seria igual se não fosse um pouco diferente. Aqui existe um ponto sobre essa história da necessidade de exclusão da base de cálculo de vendas canceladas. Tá? E qual que é a coisa aqui, né? Até quando eu comecei a trabalhar nesse processo, eu achei que fosse caso de declinar competência para a primeira sessão, porque teve auto de imposto de renda e CSLL, tá? Só que o engraçado que aconteceu foi que, na verdade, esses autos aqui, eles estavam apensos ao de imposto de renda e CSLL.
E quando na primeira sessão o julgador se deparou com essa situação, ele decidiu não julgar esse de PIS/COFINS, tá? Mas julgou de imposto de renda e de CSLL. Então, isso não está sendo tratado pelo CARF como processos reflexos, tá? E assim eu julguei, porque eu entendi que aí, pelo impulso oficial, isso já está decidido, e no final eu estou aplicando a racionalidade decidida lá sobre esse ponto específico, mas aqui entendendo que é de nossa competência, tá? Daí, enfim. Bom, então, vamos lá sobre esse ponto da necessidade de exclusão das bases de cálculo das vendas canceladas. Compulsando as informações trazidas aos autos do processo número final 2020-00, apenso a esse, e daí que aconteceu. Porque tem tudo a ver isso daqui com o de imposto de renda, eles apensaram o de imposto de renda nesse daqui, então eu tive acesso a tudo. Tá? Vamos lá, o que eles dizem? Trata o presente processo de crédito tributário originário do processo 2014-28. Tá? Inconformado com uma lavratura dos autos de infração, o contribuinte apresentou impugnação, etc. Cientificado do resultado do julgamento da impugnação, o interessado apresentou recurso voluntário, parcialmente provido no Acórdão 14.02.003.347. Porém, o CARF resolveu que os autos de PIS/COFINS serão julgados neste PA aqui, como transcrito abaixo. Então, estou explicando para vocês formalmente o que eu tinha falado antes, tá? Apesar de não estar sendo tratada administrativamente como tributação reflexa, tanto que nos autos do PAF 2014-28 consta que o presente processo esteve sob a apreciação da primeira sessão do CARF e lá não fora julgado, percebe-se que a discussão travada naqueles autos aplica-se ao presente caso. Inclusive, a defesa apresentada pelo contribuinte nesses autos é rigorosamente a mesma daquela apresentada no processo 2014-68, razão pela qual o acórdão recorrido utilizou-se do quanto decidido no processo 2014-28 para fundamentar sua decisão. Assim, avaliando o quanto decidido pelo CARF no acórdão 14.02.003.347 sobre a necessidade de exclusão da base de cálculo das vendas canceladas, julgo ser a decisão irretocável, de modo que adoto-a como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, parágrafo 1º do decreto 7235. E daí, presidente, eu vou ter que ler aqui um tanto, porque não é óbvio isso daqui que foi feito pela primeira sessão, tá? Vamos lá. Aduz a recorrente que desenvolve essas atividades, tá? De serviço de correspondente bancário, atuando como captação de empréstimos, etc. E que ocorreram operações efetivadas em desacordo com normas e condições previstas pela instituição financeira, as quais terminaram por ser devidamente canceladas, obrigando-se a recorrente a devolver a remuneração, comissão anteriormente recebida em função de tais negócios, e que, conforme documentos juntados, teria devolvido no lapso temporal compreendido entre 2009 e 2011, em virtude do cancelamento de vendas, montante que supera a ordem de R$500 mil. Para dar suporte ao alegado, juntou documentos nominados de instrumento particular de reconhecimento, função de dívida, pagamento e subrogação de direitos, o instrumento particular de reconhecimento de dívida, firmados respectivamente com o Bradesco e o BMC, nos quais efetivamente é compelida a devolver valores que teria recebido anteriormente de citadas instituições financeiras, por intermediação na captação de negócios. Tá? Então, tá aí os instrumentos, né, os trechos dos instrumentos contratuais que falam isso. Tá? E daí, passando aí para a parte negritada, né, vamos ver se a gente consegue ouvir, continuar assim, para não cansá-los, né. O que se percebeu, o relator do caso lá na primeira sessão? Não consigo visualizar que um sujeito passivo possa ser obrigado a recolher tributos incidentes sobre receita bruta
no caso do lucro presumido, a que se subsome recorrente, se essa receita no mesmo mês ou período subsequente se desfez. Tá? Então, por isso que tudo que foi decidido lá se aplica aqui, porque a questão é receita, a base, né? De lá, cobrando-se sobre o lucro, né? Que decorre da receita, mas para a gente aqui é importante. A resposta não me parece difícil, ao contrário, é óbvia. Pensar-se o oposto, ou seja, impedir que as devoluções e cancelamentos, ainda que em períodos anteriores, sejam subtraídas da base de cálculo, além de exigir tributo sobre uma receita bruta que se desfez parcialmente, feriria de morte o preceito dos artigos 519 e 224, parágrafo único do RIR, em verbis, que fala que a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, preço de serviços prestados ou resultado aferido nas operações de conta alheia, e que na receita bruta não se incluem as vendas canceladas. Tá? Daí continua a decisão da primeira seção. Em outro dizer, devolução nada mais é do que anular, cancelar todos os efeitos de uma operação anteriormente praticada, inclusive os contábeis e tributários. E cita o pronunciamento técnico CPC número 30, para falar no fim que venda que se cancela, serviço que não se recebe ou se recebido deve ser devolvido, não acresce o patrimônio da empresa. Logo, não é receita, portanto, não pode ser base de cálculo de tributo, que se assenta justamente sobre essa premissa. Que para a gente também é uma verdade, porque a gente está falando de PIS/COFINS. Daí está citando a solução de consulta COSIT número 22, número 114, de 22 de abril de 2014. Nesse contexto, mesmo que as devoluções possam se referir a períodos anteriores, ou mesmo não haver uma vinculação individualizada de cada devolução com a receita anteriormente recebida, reconheça-se procedimento nem sempre fácil de ser feito, penso que exigir tributo sobre receita que foi cancelada não pode ser aceito. Como está perfeitamente definido em registros e contratos juntados aos autos o valor originário das devoluções, basta a simples operação matemática, de forma a determinar cada parcela pelos seus valores primários. Então, dito isso, ele passa ao cálculo, né, que é possível aqui. Então, tá aí para vocês quanto que seria do Bradesco, né, o valor originário e de devolução, em quantas parcelas foi devolvido, né, e do BMC também. A partir destes cálculos, com os valores depurados, é possível contrapor os valores devolvidos à receita imputada no auto de infração, evidentemente observando unicamente os períodos em que é realizado o lançamento de ofício, o que leva a desconsiderar o ano calendário de 2012. Tá? Então, ele chega ao seguinte número, que com relação ao Banco Bradesco, o valor de R$ 221.831,99 deve ser reduzido do valor tributável, e do BMC, esses 201 mil. Tá? Deste modo, lá se entendeu que deve ser afastada a parte do lançamento de imposto de renda CSLL, do total de 423.26203 do valor tributável, conforme demonstrativo. Tá? O que eu entendi que é a base, tá? Aqui. Então, vocês me corrijam se eu estiver errada. Tá? E ele diz no fim, destaco por oportuno que a exoneração acima somente se aplica ao imposto de renda e CSLL, posto que as receitas originárias não serviram de base para os lançamentos de PIS/COFINS aqui apreciados. Então, isso também que eu acho que fez esse processo correr em apartado aqui, não como tributação reflexa. Teve um PIS/COFINS lá, nesse processo que eu estou citando, que não esse aqui, tá? Mas ele mesmo falou que, com relação a especificamente essa questão de venda cancelada, é desses autos aqui. Tá? Por isso que eu estou aplicando a decisão. Tá? Eu não sei por que ele não fez isso. Eu acho que ele poderia fazer, mas enfim, eu não quis brigar com isso. As receitas originárias que não serviram de base para o julgamento supracitado relativamente à contribuição ao PIS e à COFINS estão abarcadas pela presente autuação. Assim, deve ser afastada a sua cobrança sobre o mesmo montante descrito na conclusão, no total de R$ 423.262,03 do valor tributável.
Esse é o ponto diferente, presidente. Os outros 2 pontos são iguais do processo anterior, que é a equiparação à instituição financeira e os juros sobre a multa de ofício. Ok, Thaís, mas na sua parte dispositiva você precisa de definir aí, que está em branco. Olha aí, no finalzinho. Dar parcial provimento ao recurso voluntário para, daí copiar e colar aquele finalzinho ali. Mas aquele finalzinho está meio complicado de entender. Então, se você pudesse definir, porque olha só o que está escrito lá. As receitas originárias que não serviram de base para o julgamento solicitado relativamente às contribuições PIS/COFINS estão abarcadas pela presente autuação. Assim, deve ser afastada a sua cobrança sobre o mesmo montante descrito na conclusão no valor de 423 valor tributado. Acho que a gente precisa ajustar isso aí. Para afastar a cobrança sobre o valor de 423 mil, sobre o valor tributável de por tudo quanto disposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a cobrança sobre o valor tributável de 423.262,03. Você não vai vincular com a outra decisão, não? Se achar que é bom, eu posso fazer, presidente. Que está na fundamentação. Não. O valor aqui é o mesmo, Thaís? É o valor Esse valor tributável. É a base. Mas está aqui, nesse processo também tem isso? Você conseguiu identificar? Sim. Está muito claro. Tem vários. Se entrar no processo aqui, tem vários despachos. Vários. Explicando. Eu estou um pouco perdida aqui por causa disso, que eu não consegui. A primeira sessão falou que é aqui. A primeira sessão falou que é aqui. A primeira sessão falou que é aqui. Muito embora esteja resolvido lá. Entendeu? Porque a decisão fala expressamente nesse final. E eles ficam citando essa decisão da turma ordinária da primeira sessão, falando que, esse valor de PIS/COFINS não está cobrado aqui, por isso não estou aplicando. Mas é a mesma coisa, porque é a mesma receita tributável. Sobre essa receita tributável incidiu imposto de renda, CSL, PIS/COFINS. Só que o PIS/COFINS ficou nesses autos aqui. Ô, Thaís, será que a gente não poderia entender, eu não consegui ainda fechar por essa conclusão deles. A exoneração acima somente se aplica no imposto de renda e a contribuição social, posto que as receitas originárias não serviram de base para os lançamentos de PIS e COFINS. Será que ele não está dizendo que... Tem PIS/COFINS lá. Tem outro PIS/COFINS lá, por causa de outro assunto. Você entra nesse acórdão da Câmara Superior, que é o que eu estou citando. Uma discussão no acordo da DRJ sobre a competência, né, do período aí. A decisão da recorrida aí. Entra no acordo 14.02.00374347, que você vai ver que tem até lá na ementa alguma coisa de PIS/COFINS, mas que não é esse. Não, tá, mas porque aqui, pelo que está falando, não dá para essa conclusão a gente afirmar que essa questão é tratada aqui, mas essa questão é tratada nesse processo. Foi lançado sobre a receita bruta total e a receita bruta incluía essas vendas canceladas. Isso. Nesse caso nosso. Isso. Não há dúvida. Não há dúvida. Se você abrir esses despachos, tanto que um deles eu coloquei lá no comecinho, que eu li para vocês, né? Folhas 2. Porque esses autos, eles foram criados para isso, assim, né? Do processamento. A conclusão que você sempre remete, seu fundamento é a decisão lá. E a decisão lá, a conclusão, ela não é totalmente clara com relação a cá. Não. A conclusão lá isso não é uma receita tributável, tá? E o que é certo, essa receita tributável que gerou esse PIS/COFINS que a gente está julgando aqui, tá? E essa movimentação de processos, esses vários despachos explicam justamente isso. Tá? É que eu citei só um deles aqui no começo. No acordo da DRJ, vocês podem ver, ele fala, o julgador
dessa decisão que a gente está discutindo, né, desse processo, fala que esses cancelamentos não têm relação com qualquer meio da competência tributária, né? Então, Do período discutido aqui. E também não aprova do cancelamento dos contratos. É nesses dois fundamentos que ele coloca aqui. E ela cita a decisão do processo de imposto de renda. Isso, do outro processo que também foi nesse sentido do nosso, que negou provimento com isso. Então, foi reformado por essa decisão que você falou, né? Nessa decisão da DRJ aqui, nossa, ela faz exatamente o que eu fiz. Ela pega a decisão do imposto de renda e fala, isso daqui é receita tributável. Aplicando aquela decisão. Fez exatamente a mesma coisa. Tá? Só que essa decisão que ela aplicou foi reformada pelo CARF. E é isso que o conselheiro desenvolveu muito bem aqui. Até foi por unanimidade isso daqui na turma da primeira sessão, né? Eu acho que foi o próprio presidente da turma que fez esse voto. Porque ele entende que essa questão temporal não impede, né? Foi isso que ele explicou aqui, que eu li para vocês, que os contratos estão aí e que as receitas, é claro que as receitas foram canceladas, isso não há dúvida, e é claro que elas estão sendo usadas de base para cobrar essas contribuições, no caso lá o imposto de renda, e aqui a contribuição ao PIS e a COFINS. Então, por isso que se aplica, né? Presidente. Sim. Isso que a Thaís acabou de falar, eu acho muito relevante. O fato da DRJ ter analisado a questão dessa forma, ou seja, identificado que a causa é a mesma, e aí aplicou o entendimento do RPJ para o PIS e CSL, aliás, PIS e COFINS. E veio a primeira sessão e reformou aquele entendimento para o RPJ. Nesse caso, nesse sentido, tem que informar aqui para o PIS e COFINS mesmo, como está no voto dela, entendo eu. Eu só não gostei, como o presidente mas não gostou, que o cara escreveu ali que embrulhou o meio campo, que dá a entender que essas receitas não teriam sido incluídas no lançamento de PIS e COFINS. Eu acho que ficou ruim. Mas, volto a dizer, como a Thaís colocou aí, que a DRJ já analisou, identificou isso, assim como a Thaís também identificou. E a mesma causa que foi aplicada ao RPJ, reformada, a RPJ reforma-se PIS e COFINS e eu estou de acordo com ela. Isso eu não tinha, pessoal. Assim, a minha dúvida era se não tinha que ser a própria primeira sessão a julgar. A minha dúvida era declinar a competência. Só que daí, como tudo se desenvolveu, eu achei que isso já está julgado. Já está julgado, perfeito. Já entenderam que é nosso. Então, se entenderam que é nosso, então eu vou julgar. Ô, Thaís, só uma dúvida sobre essa questão da competência, que isso também me deixou um pouco intrigada. Quando foi que eles decidiram que é nosso? Porque o regimento interno mudou essa competência em 2016. Foi a do IPI, eu acho, Maria Eduarda. Não foi a do PIS/COFINS. Do PIS/COFINS sempre foi reflexo. Foi o IPI que foi e voltou. Foi? Foi. Tá. PIS/COFINS sempre foi reflexo. Ah, tá. Joia. É lançamento de omissão de receita, né? Basicamente, então, deveria estar lá na primeira sessão tudo, né? Deveria estar tudo lá, né? E era para ele ter decidido também. Claro, era para ter decidido lá. Ainda mais que tinha PIS e COFINS lá. Então, mas pronto, não interessa isso. Podemos julgar então, acho que está claro o ponto. Vamos lá, Pedro, como vota? Eu acho que estou caracterizado aí pela reforma toda a decisão do outro processo de que natureza jurídica de cancelamento de vendas, então eu vou acompanhar a relatora. Ok, Maísa? É um caso difícil mesmo, né? Realmente aqui ficou difícil até de tentar acompanhar aqui pelo processo, mas eu achei que o voto ficou muito claro, então eu acompanho a relatora. Ok, Renan? A relatora. Renata? A relatora. Paulo? Acompanho. Maria Eduarda? A relatora. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a cobrança sobre o valor tributável de 423.26203. Ok, agora a gente vai para
Os casos da Goodyear, mais uma vez eu pergunto ao nosso apoio, a Patrícia, se a doutora, já me fugiu o nome dela, doutora Rafaela se encontra presente. Sim, presidente, ela já se encontra. Ah, ótimo. Então, a espera compensou. Então, eu peço convido ela para ingressar à sala, Patrícia, por gentileza. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 203 e 204 da pauta. Goodyear do Brasil, relatoria da Maísa. Maísa, são iguais? São diferentes? É pouco, é porque um eu estou propondo uma resolução e o outro eu estou julgando. Tá. É sutil a diferença, mas tem uma diferençazinha. É quase igual. É quase igual. Que nem esse meu, era quase igual, né? Senhor presidente, esses serão os 2 últimos votados hoje ou vamos prosseguir depois? Possivelmente serão os 2 últimos, viu, Paulo? É que eu tenho uma consulta às 5h30 que eu não vou na consulta, não vai dar tempo, mas eu queria saber se eu posso adiar ela por algum período, né? E aí eu queria ter uma expectativa aí se, 6 horas a gente estaria liberado, né? A ideia é essa. Eu não vou estender depois das 6, não. Ok? Então, creio que os 2 só, isso aí. Amanhã está tranquilo, não está apertado, então não dá para a gente fazer, especialmente à tarde, né? Presidente, Presidente, eu vou rapidinho aqui ao banheiro, 5 minutos, ok? eu estou precisando também atender o bebê, rapidinho. Ok. Mas por mim pode começar qualquer coisa, eu acompanho tranquilamente, eu estou com tudo Não aberto. tem patrono, aí eu peço então para a gente... Rapidinho. 5 minutinhos, tá, gente? Boa tarde, doutora Rafaela, seja bem-vinda à nossa turma julgadora. Boa tarde. Os itens serão os 203 e 204 da pauta, Goodyear do Brasil, de relatoria da conselheira Maísa. A conselheira fará daqui a pouquinho a leitura do relatório e depois eu vou conceder a palavra por 15 minutos. Eu peço só para aguardar um instante, porque a conselheira precisou de sair para atender ao bebê. Então, sem problemas. É uma emergência, então peço 5 minutinhos para aguardar na própria sala. Okay? Presidente, inclusive, na realidade eu vou apenas acompanhar o julgamento, não vou fazer sustentação oral. Ah, ótimo, perfeito. Acompanhamento, então eu faço registro aqui. Obrigada. Tá. A sua OAB de qual estado? São Paulo. Perfeito. Ô, Paulo e o Pedro, eu peço só para fazer companhia para a patrona, que eu vou pegar só um copinho d'água lá também. Estaremos fazendo companhia. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutora Patrícia. A senhora teve problema de conexão? Então, na verdade, eu não sei por qual motivo eu não estava ouvindo a Patrícia na sala de espera. Sim. Eu acho que era alguma configuração de áudio do meu computador. E aí, como as mensagens, quando mandam aqui nesse sistema de vídeo, ela não aparece uma janelinha, ela só fica vermelhinha no canto, eu não estava vendo que ela estava me chamando por lá. A hora que eu vi, já tinha se passado muito tempo, eu estava achando estranho, eu falei, caramba, tá demorando muito. Mas no final deu certo.
Bom, São alguns detalhes que a gente só sente falta depois que a gente perde, né? As nossas colegas do CARF, que fazem o serviço de Copa, né? Que levam para a gente com todo o carinho água, café. Isso, assim, faz muita diferença, que apesar do conforto da nossa casa, né? A gente não tem essa mordomia, né? Toda hora servindo o nosso café, né? Que é isso que mantém a gente em alerta aqui. Então tem os prós e os contras, Paulo. Você não chegou a pegar isso ainda não, você está entrando agora no CARF, então em breve você verá isso. O primeiro processo é o que ela vai analisar, que ela vai relatar, é o 2091. Eu não sei a ordem que ela fala. Maísa? É Maísa, né? É da Thaís. É da Maísa, desculpa, é da Maísa mesmo. O primeiro vai ser 203 mesmo, Maísa? Eu acho que vai ser só acompanhamento da patrona, não é? É, só acompanhamento. É voto ou é resolução? Eu acho que é melhor a gente fazer o 2009-04, que é uma resolução, primeiro, e depois a gente faz o outro. O da resolução, até é um caso semelhante do que a gente teve na última sessão, tá? É só para explicar. Desculpa, presidente, obrigada. De nada. Vamos lá, então, para o 2009-04. Esse é o item 204 da pauta, relatoria da Maísa. Maísa, você tem a palavra. Não vai ter sustentação, só acompanhamento, então você já pode tocar tudo aí. Então, presidente, eu vou direto aqui ao voto. É essa questão de diferença da DCTF, que a DCTF foi retificada depois do despacho decisório. Só que aqui, no caso, a gente tem o DACOM original, que não chegou a ser retificado em nenhum momento, nesse caso do 2009-04. O contribuinte trouxe essa questão que, a meu ver, sugere a existência. Então, eu estou aqui fazendo referência até a um processo que a gente teve na última sessão de julgamento, que foi disso. O que ele apresentou aqui foi simplesmente o DACOM original, com a COFINS devida, em outubro, que foi emitida em agosto de 2004, que foi emitida em outubro de 2004. Então, eu estou sugerindo a conversão de diligência por entender que o DACOM original, ele trouxe uma fumaça de que existe esse direito, né, mas que deve ser confirmado por meio da escrita contábil e fiscal e outros documentos considerados pertinentes. Então, eu fiz no mesmo formato, eu vou ler só para a patrona ter conhecimento. Né? Em outro caso também, a DACOM, ela foi retificada anteriormente à transmissão da DCTF retificadora, e que foi logo na sequência. Então, a empresa ela verificou o erro, ela retificou a DACOM logo na sequência e não retificou a DCTF. E aí, só percebeu que não tinha retificado a DCTF quando recebeu o despacho decisório. Mas sim, patrona, mas aí isso daí faz efeito para mim, no meu julgamento, eu entendi diferente. Entendi. O fato de ter sido DACOM original, a meu ver, traz pelo menos uma fumaça de que Vossa Excelência tinha essa fumaça do bom direito, quanto a DACOM original. Para o outro processo eu entendi diferente, aí eu vou ler o voto depois. Ok, vamos por parte então esse. Mas você lembra qual era o caso do mês passado? Eu até coloquei o número do processo aqui, tá, Mineiro? Foi o final 2009-08, está aqui na nota de rodapé número 1. Tá, ok, beleza, pode ler, desculpe, pode seguir. Tá, nada.
Então, com isso, à luz do artigo 29, propõe a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem intime a recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte, informado a partir do seu DACOM original, escritos contábeis, fiscais e outros documentos que considerar pertinentes. Importante que seja confirmado se o valor de COFINS devido em agosto de 2004, correspondente àquele valor informado no DACOM original transmitido em outubro de 2004. 2. Elaborar relatório fiscal conclusivo, considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte no DACOM estão de acordo com sua contabilidade, vinculando a análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo. Concluída a diligência, antes do retorno do processo a este CARF, intimar a recorrente do resultado da diligência para, se for do seu interesse, se manifestar no prazo de 30 dias. É a resolução, presidente. Uma pergunta, Maísa, você lembra como foi o nosso julgamento no mês passado, que eu acho que foi por maioria, e eu não tenho certeza, acho que 2 ou 3 não acompanharam esse entendimento? Foi por maioria... Paulo, você... Roberto e Rodrigo Mineiro. Oi, desculpa. Vencidos Silvio, Renan, Carlos Alberto da Silva Esteves e Rodrigo Mineiro. No caso, você acompanhou a relatora, Paulo. E o caso é idêntico a esse, aquele? O caso é igual, porque a questão do DACOM original, o DACOM, ele nunca chegou a ser retificado. É igualzinho aquele lá que a gente teve. O DACOM, ele teve essa fumaça de mostrar uma eventual possibilidade, e aquela discussão que nós tivemos contra a validade do que consta do DACOM. Isso. Eu estou achando esquisito também, porque eu não estou lembrando de concordar com isso. Não, até a gente até ponderou, no sentido de que se ele usa o DACOM por si só, mesmo com a DCTF ok, para desconsiderar, se o DACOM original está ok, é um indício também para considerar. Eu lembro até que eu fiz essa ponderação. Não foi? Só para... Foi por isso que você não concordaria em dar provimento com base exclusivamente no DACOM, que foi essa discussão que a gente teve. Não daria provimento, mas você entendeu pela possibilidade de converter em diligência ou pela possibilidade de eventualmente ter o direito a crédito, porque o DACOM, ele nunca chegou a ser retificado. O DACOM, ele foi o original, desde o início. E pelo mesmo motivo que a Renata colocou, salvo engano, o Renan entende o contrário. Salvo engano. Eu acho que esse tema já foi bem debatido aqui. Mas o Pedro não estava, viu, Renan? E nem a Maria Eduarda. E nem a Maria Eduarda. O contribuinte, ele sabe apresentar a prova. A minha conclusão tinha sido esse sentido contrário. Não. Normalmente você me acompanha na divergência, Thaís. Pois é sempre eu e você votando igual isso. Exatamente. Não, se acompanhou e foi uma diligência da Cíntia também, Thaís. Foram vários processos juntos. A Cíntia propôs, primeiro ela propôs essa diligência. E aí, depois veio o meu caso, que também era com base no DACOM original. Mas, enfim, não precisa manter sua posição, não, você pode mudar, mas é porque eu estou falando que na última sessão a gente teve essa discussão. É porque a gente já julgou vários, né? Esse está citando do mês passado. E eu sempre voto diferente. Estou querendo entender o que me fez votar dessa forma. Eu estou com ele aberto aqui. Ô, Thaís, eu acho que... Posso falar? Eu acho que, não sei, aí você vai me dizer se foi. E talvez tenha lhe sensibilizado foi o fato de que, de fato, o DACOM estava ok. Se ele olhasse só para o DACOM, o crédito estaria ok. Ok? Mas, nesse caso aqui específico, ele foi apresentado antes do despacho decisório. Se tivesse olhado o DACOM, o crédito estaria ok, apesar da DCTF não ter sido retificada, tendo em vista que o procedimento inverso também acontece para glosar o crédito. Ou seja, quando a DCTF foi retificada a contento, mas foi desconsiderado o crédito, porque o DACOM estaria em desconformidade com a DCTF já retificada. Eu imagino que
que esse entendimento tenha te convencido naquela oportunidade. Só mais uma dúvida, aproveitando o gancho, a Maísa falou do caso da Cíntia, né? E eu tenho a impressão que o caso da Cíntia, a decisão não foi igual ao caso da Maísa. Não. Qual era a diferença? A diferença é porque o DACOM foi retificado, que é exatamente o que a patrona colocou ali. O DACOM, ele não era o original desde o início, ele era um DACOM retificador que foi apresentado antes do despacho decisório, mas a DCTF retificadora não tinha sido apresentada antes do despacho decisório. Então, o caso da Cíntia era um DACOM retificador. No meu caso, era um DACOM original, e aí eu propus a diligência exatamente pelo fato de ser um DACOM original, que é aquele que já constava do sistema da Receita Federal desde o início. A Maria Eduarda. Mas no processo só tem realmente esse documento, não tem nenhum outro documento. Nenhum outro, essa que é a questão mesmo. Esse que é o problema pelo fato de não constar outros documentos. Então, o DACOM original, a meu ver, ele traria uma fumaça, por isso que eu converti em diligência. Mas a fundamentação da DRJ, ela disse que faltou documentação, que só trouxe isso, foi nesse sentido. Eu acho que foi nesse sentido, ele interpôs recurso voluntário e não trouxe documentos a mais, eu acho que não cabe. Eu acho que foi isso aí que fez eu e o Paulo votarmos com você. Agora sim, me deu um start. Era porque aquela decisão da DRJ, ela não falava que ele tinha que trazer a documentação. Então, que ele ficou nesse limite, ele não sabia o que fazer. Agora eu lembrei, foi isso aí. Ele fala de prova. Então, esse caso não é o mesmo daquele. Verdade, então. Caso não é o mesmo. Muito bem lembrado pela Thaisa. Se fosse a mesma coisa. Lembrado. Eu já estava meio desconfortável aqui, mas eu estava super desconfortável. E a Eduarda foi no ponto. A culpa foi minha. Tá, então vamos ver. A culpa foi minha. Tá, vamos ver como que tá a decisão da DRJ aqui, então. Pra gente manter o que a gente... É que eu entendi que o fundamento de vocês teria sido essa questão do seu DACOM, verdade, eu esqueci dessa questão. Se o DACOM antes ou depois do despacho, sendo retificador ou não sendo retificador, não faz diferença. Só o DACOM, para mim, não é ponto suficiente. Só que o que me sensibiliza é o contribuinte tem que estar ciente do que ele precisa provar. Tá? Verdade, naquele processo estava geral, porque ele não tinha analisado a prova. E aqui, pela ementa, ele analisou. Tá. Então, seria realmente diferente para o caso de vocês, né? Ok, para o seu caso é a mesma coisa, né, Maísa? Para mim é porque o caso dele ter apresentado o DACOM original, desde o início. Aí, por isso que para mim já seria diligência. Desculpa se eu enganei vocês de alguma forma, gente. Porque eu realmente achei que era a mesma coisa. Final 2009-91 ou do 2009-04? 2009-04. Vamos por partes que está atropelando aqui. Renata quer falar, o Paulo quer falar e a Thaís quer falar. E vamos fechar. Não, Paulo. Então, Thaís e Renata. Primeiro, Renata que pediu primeiro. Não, foi isso mesmo, Thaís. Peço desculpa também se, de repente, eventualmente, eu levei vocês ao erro. Mas eu lembro que teve também, né, Rodrigo, esse debate, e talvez tenha sido um argumento para vocês subsidiário ao fato da DRJ não ter se manifestado sobre esse ponto. Ok, mas talvez a DRJ foi o principal mesmo. Tá, Thaís e Pedro agora. Vamos lá, Thaís. Eu tô só olhando. Thaís primeiro. Eu tô só olhando a decisão da DRJ, quando eu acabar de olhar, eu falo pro Paulo aqui, que eu acho que para ele tá fazendo diferença também. A questão eu só peço pra gente não atropelar, por gentileza. Pedro? Não, eu estava chamando a atenção que a patrona queria falar, não, só foi isso que você falou. As pessoas, ela tá levantando a mão aí já. Só para avisar, a Thaís, eu já vi a decisão da DRJ, viu, Thaís? E como é que tá? Ela disse que faltou apresentar provas. Ok. Patrona, esclarecimento de fato, por gentileza, apenas. Só para esclarecer que a empresa juntou com um recurso voluntário o demonstrativo do cálculo da COFINS, a fim de subsidiar justamente o crédito. Okay. E que, se for necessário apresentar alguma documentação a mais, para que seja convertido em diligência, para que, então, seja oportunizada ao contribuinte a apresentação das provas que a fiscalização entende necessária. Ok, doutora, obrigado. Pessoal, está claro, então, os fatos, né? Acho que até a decisão
e o que nós entendemos mês passado, acho que já dá para a gente ir para o voto, então. Pedro, como vota, meu caro? Presidente, eu vou abrir divergência, acho que é de necessária diligência, porque eu acho que a documentação juntada aos autos não é hábil o suficiente para comprovar o erro cometido. Acho que deveria ter sido juntado livros contábeis, fiscais, para comprovar esse erro. Mesmo uma planilha só elaborada pela própria recorrente, eu acho que não é suficiente. Tá? Ok, Pedro. Então, abro divergência. Contra a diligência. Renan? Acompanha a divergência. Renata? Eu acompanho a relatora, salvando que o meu posicionamento, assim como o da Maísa, é independente de ter ou não algo dito na DRJ. Já é um indício por si só. Então, eu acompanho a relatora. Ok, Paulo? Acompanha a divergência. Ok, Paulo. Maria Eduarda? Acompanha a divergência, só para não ficar dúvida para a Thaís, que levantou essa questão da decisão, ele fala expressamente aqui, quanto ao DACOM, impõe salientar que ele por si só, e sem os documentos contábeis fiscais que legitimem as informações nele inseridas, nada comprova. Então, ele expressamente fala que seria necessário documentos contábeis e fiscais. Então, e é só esclarecendo para a patrona que a informação não é suficiente, teria que ter documentos contábeis e fiscais. Acompanha a divergência. Ok, Thaís? Presidente, eu também estou com a decisão da DRJ aqui, e é uma bela decisão, viu? Nesses casos, a gente vê normalmente decisões mais simplórias. E ele foi ao ponto da prova, que deveria ter sido trazida pelo contribuinte, então, por isso eu vou manter meu posicionamento, que a DACOM não tem essa força, né, probante. Não é que ele não é nada, né, mas ele é uma declaração, tá? A declaração tem que ser respaldada em elementos, e se ele está sabendo desses elementos contábeis e fiscais, e sendo um processo de iniciativa do contribuinte, né, cujo ônus é seu de demonstrar o direito ao crédito, eu não consigo suprir esse ônus, né, no meu entendimento. Então, com isso eu vou acompanhar a divergência. Ok, eu também acompanho a divergência contra a diligência, da mesma forma que o mês passado, nesse sentido. Então, a diligência rejeitada por maioria, vencida as conselheiras Maísa e Renata. Então, vamos por... Aí, Mineiro, só me esclarece, eu apago a diligência, não é isso? E aí eu vou transformar em acórdão e aí eu nego o provimento, porque aí meu entendimento é por negar provimento. E aí agora a gente vota o outro processo, que é igual, só que aí vai acabar sendo igual. Deixa eu só pensar um pouquinho, porque a sua proposta era diligência. Então, você tem que constar isso no seu voto, né? Considerando mas a minha proposta fica inteira. Acho que você pode simplificar a sua proposta de diligência e falar assim, considerando que a proposta de diligência foi rejeitada pelo colegiado, passo a apreciação do mérito. Ok. Né? Aí o mérito... É só o ponto que eu gostaria do colegiado relembrasse, que são essas coisas... A gente não precisa do voto vencedor da diligência. Esse é o ponto. Então, a própria relatora pode colocar, por isso que é essa questão, no seu voto lá, você vai colocar. Entretanto, o colegiado entendeu que você tem que reproduzir no seu voto o que o colegiado decidiu. Rejeitou-se a diligência por isso. Um parágrafo pequeno. Então, eu vou incluir, só para explicar para a patrona, eu vou incluir colocando que o colegiado rejeitou em razão da DRJ ter solicitado a documentação complementar, sendo que o DACOM não é um documento que constitui o crédito tributário. Não é isso? A razão? Eu juntei tanto do Renan quanto a não é isso, Renan? O DACOM não constitui uma prova por si só, né? Ele necessita dos elementos probantes para lastrear, né, o que está lá declarado. Por ele não ele não nem constitui o crédito tributário, ele não constitui prova. Eu acho melhor, até nos termos que a Thaís utilizou, que ele por si só não é uma prova. Que ele por si só não é uma prova. Tá bom. Ok? Então faz agora o voto de mérito, que então é coincidente com o próximo.
com o próximo, só algumas coisinhas, a única questão aqui vai ser a questão de elemento de prova exclusivamente, esse caso, tá? No outro processo tem uma questão também de nulidade da decisão, que ele também impede. Não, na verdade, nos dois. Ih, gente, então é igualzinho, tá? Então, vamos lá. Recurso voluntário tempestivo e deve ser conhecido. Primeiramente, sustenta recorrente que a decisão seria nula por ter trazido nova motivação por indeferimento do crédito. Contudo, observe-se que a decisão somente evidencia que a recorrente não trouxe elementos de prova suficientes para modificar sua motivação trazida no despacho decisório para indeferimento do crédito. Com efeito, a autoridade julgadora evidencia que a hora recorrente não teria trazido elementos de prova contundentes para respaldar o crédito. E aí eu transcrevo. E não existe, portanto, qualquer nulidade da decisão recorrida que sequer modificou a motivação do despacho decisório como alega a recorrente, mas tão somente enfrenta os documentos anexados na manifestação de conformidade, entendendo serem insuficientes para a concessão do crédito. Ainda preliminarmente, sustenta a recorrente que o despacho decisório e a decisão recorrida seriam nulas por desconsiderar as informações prestadas no DACOM retificador antes da transmissão do despacho decisório, que teria valor probante. Primeiramente, observe-se que o despacho decisório não se encontra maculado de qualidade de nulidade, vez que, respaldado nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo em sua DCTF, retificada após a transmissão do despacho. Da mesma forma, como se depreende do trecho acima transcrito da decisão recorrida, a autoridade julgadora não desconsidera as informações prestadas no DACOM retificador, mas tão somente indica que, em razão do seu valor informativo e não de confissão de dívida, suas informações precisariam ser rastreadas em outros documentos contábeis passíveis de serem apresentados pelo sujeito passivo. E esse entendimento se encontra respaldado na orientação normativa vigente à época da transmissão do DACOM retificador. Com efeito, consoante exigido pelo artigo 11, parágrafo 4 da Instrução Normativa 590, então vigente, a retificação das informações prestadas no DACOM estavam condicionadas à emissão de DCTF retificadora, que obrigatoriamente deveria ser emitida pelo sujeito passivo. Então, coloco aí. Contudo, no presente caso, o sujeito passivo deixou de observar essa exigência, deixando de transmitir a DCTF retificadora no momento da transmissão do DACOM retificador. De fato, a DCTF retificadora somente foi transmitida em 2009, após a transmissão do despacho decisório. Portanto, inexiste nos autos a nulidade suscitada pela recorrente quanto ao despacho decisório ou à decisão recorrida. Adentrando no mérito, observe-se que a recorrente não trouxe nenhum elemento fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório e da decisão. Com efeito, em sua defesa, o contribuinte alegou que a origem do crédito decorreria de equívoco cometido no preenchimento do valor do crédito decorrente de depreciação dos ativos. Aqui, nesse processo, tem essa informação. No outro processo, que é aquele que a gente acabou de julgar, não tem a informação do que é que foi retificado, tá? Nesse caso aqui tem. No outro, só para fazer o paralelo aqui, para eu falar para vocês como que vai ficar o outro voto. Para demonstrar a existência do crédito, a empresa apresentou somente o DACOM retificador e a DCTF retificadora. No recurso voluntário, anexa uma planilha de composição do crédito, sem qualquer informação relacionada à depreciação dos ativos. Folhas 176 e 177. Primeiramente, como visto acima, para a plena validade das informações constantes do DACOM retificador, é exigida a correspondente retificação da DCTF, o que não foi feito no presente caso. Ademais, a empresa não postou aos autos qualquer documento contábil que poderia respaldar o seu crédito e a retificação da DCTF por ela realizada após o recebimento do despacho. De fato, não constam nos autos os documentos contábeis que dão suporte para a retificação realizada, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar o recolhimento indevido. Alegado. A planilha anexada pelo contribuinte em seu recurso voluntário não evidencia a diferença alegada ou mesmo as razões fáticas ou jurídicas que justificam a retificação de sua apuração. Além de não constar qualquer documento contábil relacionado ao ativo e à sua depreciação, a documentação anexada pela empresa não evidencia qual o equívoco cometido em sua apuração, inexistindo o comparativo realizado pelo sujeito passivo entre sua apuração fiscal original e retificadora, não estando evidenciado documentalmente qual a origem do crédito. E a ausência de documentos, com a expressa indicação da necessidade de apresentação de documentos, foram bem evidenciados pela decisão recorrida acima transcrita. Uma vez que os documentos apresentados não trazem um indício de que o crédito é entendido como devido pelo sujeito, não trazendo uma aproximação uníssona quanto à apuração do PIS no período, da COFINS no período,
E quanto ao crédito, que é eventualmente passível de restituição ou compensação, entende ser prescindível a realização de diligência no presente caso. E aqui, nesse ponto, que eu vou incluir a questão de que eu propus uma diligência pelo fato de ter uma DACOM original nos autos, contudo, fui superada pelo colegiado. Inclusive, necessária apresentação de documentação contábil, e aí eu faço referência ao acordo da conselheira Thais de Laurentiis, lá no acordo 13402005034, que eu sempre coloco nos meus votos disso. No presente processo, ainda que o DACOM tenha sido transmitido antes do despacho decisório, como evidenciado acima, exigia-se a correspondente retificação da DCTF para sua validade informativa, que não ocorreu no presente caso. Assim, de presente processo, entende ser prescindível a realização de diligência, vez que a recorrente não evidencia com clareza a existência do crédito. E aqui que vai ser a razão de decidir principal daquele primeiro processo que a gente julgou, tá? Como consignar, que é quem figura como titular da pretensão das declarações de ressarcimento e compensação, ele que tem o ônus da prova, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar, do postulante do crédito, considerando, então, que eu fui superada naquele outro caso, quanto ao DACOM original, não tem documento suficiente para comprovar. E aqui, nesse caso, o DACOM retificador não foi suficiente também. Então, nesse caso aqui, eu estou negando provimento, que também vai ser da mesma forma. Face à ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada, então eu voto por negar provimento do recurso voluntário no mérito, presidente. Tanto nesse quanto o outro. Eu estou lendo. E os que eu li foi o 2009-91. Ok, mas... Deixa eu abrir aqui. Então, no mérito. Alguém tem alguma dúvida no mérito? Acho que não, né? Claro. Então, vamos, Pedro, como vota? Acompanha a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Paulo? Acompanha a relatora. Maria Eduarda? Com a relatora. Thaís? Só o microfone, Thaís. A tecla não funciona dessa vez. Acompanho. Ok, eu também acompanho. Então, ficou o seguinte, o 204. Acorda os membros do colegiado, 2 pontos. 1, por maioria de votos, em rejeitar a proposta de diligência suscitada pela conselheira relatora, vencida Maísa e Renata. 2, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Acompanhou o julgamento a patrona, a doutora Rafaela Lowenthal, OAB São Paulo, 373739. E o 203, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Acompanhou o julgamento a patrona, Rafaela, doutora Rafaela. Ok? Doutora Rafaela, obrigado pela presença. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau. Ok, gente, acho que dá para fazer mais um, né, para ficar só mais uma viúva para amanhã. Eu vi que o VIP, né, o Viação Padre Eustáquio, o VIP, acho que ele é mais simples. Então a gente vai prestigiar o nosso Padre Eustáquio aqui de Belo Horizonte, vamos botar o Viação Padre Eustáquio. É o 215 da pauta e a gente fica nele mesmo, só nele hoje. Lembrando que o 14 da pauta, Unilance, administradora de consórcio, era um voto até legal que eu tinha feito. Estava esperançoso em debater o tema, que eu achei interessante, retirado de pauta por solicitação do contribuinte patrono. Então, nós votaremos agora o 215, tá, Pedro? Quem é a relatoria? Maísa. Maísa. Isso, tem a palavra, Maísa. Eu vou direto ao voto, tá, presidente? Qualquer coisa a gente volta no relatório, porque o relatório ele é um pouco extenso até, né? Então, como relatado, o recurso voluntário tempestivo, né? E como relatado, o presente processo se refere a auto de infração eletrônico lavrado para exigência de débitos de PIS, Código de Receita 8109, informados na DCTF. Os débitos foram lançados com exigibilidade suspensa, sendo que o processo informado não foi localizado no sistema da Receita Federal, é aquele PROCJUD não comprova. A autuação abrange valores referentes às competências de julho de 97 a dezembro de 97, aí eu identifico para vocês o auto de infração, anexo 3. Entretanto, desde sua impugnação, sustenta a empresa que esses exatos valores foram objeto de pagamento no programa de parcelamento do Refis, e, posteriormente, objeto de reparcelamento no programa PAES.
é o que se denota do extrato do PAES anexado pela empresa aos presentes autos, identificando expressamente os débitos nos valores assim identificados de 7 de 97 a dezembro de 97. E aí eu coloco eles para vocês verem que é exatamente o mesmo valor, tá? Que é até eles que marcaram isso aqui. Assim, visualiza-se com clareza que os débitos objeto do presente processo já foram pagos em programa de parcelamento, com coincidência do tributo, PIS, período de apuração e dos valores autuados. A manutenção da presente cobrança será uma clara cobrança em duplicidade. É exatamente isso que foi reconhecido no despacho da folha 86, no qual foi confirmado que os valores autuados já foram quitados pela empresa no parcelamento. Ao contrário do que aduz a decisão recorrida, esse despacho confirma que, em razão da duplicidade, inexiste valor de principal passível de ser exigido no presente processo, vez que esses valores já foram recolhidos. E aqui eu só faço um parênteses. A decisão recorrida fala assim: eu vou manter conforme despacho da folha 86. Ele fala que está mantendo a cobrança conforme o despacho. Só que o despacho, ele fala, de fato, comparando-se o extrato do presente processo com o extrato do processo 2003-18, verifica-se que ambos têm cadastrado os débitos do PA tal, do mesmo valor e data de vencimento. Ante os fatos, não obstante a constatação de duplicidade da cobrança dos débitos, aí parcelamento, exceto pela multa de ofício. Então, a multa de ofício foi julgada pela delegacia de julgamento e foi extinta, foi excluída, e não foi objeto de recurso de ofício. Proponho, em face da competência da matéria, o encaminhamento deste para a delegacia de julgamento para apreciação da impugnação, porque na impugnação estava discutindo multa de ofício e a duplicidade. Só que ele falou que ele tem a duplicidade, exceto pela multa de ofício. Então, pelo teor do despacho, observe-se que o presente processo somente continuou o seu trâmite para apreciação da impugnação quanto à validade da cobrança da multa de ofício, excluída pela decisão recorrida em parcela não sujeita a recurso de ofício. O principal, por sua vez, encontra-se quitado pela empresa via parcelamento, não podendo ser mantida a cobrança no presente processo sob pena de duplicidade. A necessidade de se afastar a cobrança de duplicidade é amplamente reconhecida pelo CAF. Então, diante do exposto do que foi acostado aos autos, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência remanescente do presente processo, valor principal. É como voto, presidente. Ok. Algum esclarecimento ou podemos ir para o voto? Primeiro Paulo, depois Renan. A DJ se perdeu lá? O cidadão bebeu lá, não entendeu? Não, leia a decisão para você ver, porque eu achei que eu estava entendendo errado. E aí, eu falei, não é possível, eu vou ler o despacho 30 vezes. Aí eu falei, eu vou colocar o despacho inteiro para eles lerem, se eventualmente quiser. Mas a delegacia de julgamento simplesmente falou isso, eu excluo a multa de ofício, cancelo a multa de ofício e mantenho o remanescente com base no despacho da folha 86. Que mandou cancelar. Então, eu até li para você falar isso também, porque para mim ele mandou cancelar que o principal tem duplicidade. E que só mandou por causa da multa de ofício. Mas, enfim, eu falei, eu vou ler 30 vezes, vou colocar o negócio aqui, porque para mim está muito claro, mas não sei, gerou dúvida lá, pelo menos. Ok, Pedro não, Renan? Era exatamente a mesma coisa. O que dá um pouco de raiva, porque o processo deu trabalho mais, porque eu fiquei assim, gente, eu devo estar doido, devo estar vendo o negócio errado. Aí eu falei, fui ver, vi o extrato do país, eu falei, não, tá certo. Você aproveitou as suas 4 horas de trabalho bem nesse processo, né? Esse foi. Mas você viu que eu fui colocando lá, coloquei os negocinhos, só para não ter dúvida. Ok. Beleza, gente, então vamos lá? É Pedro como vota? Vou acompanhar a relatora. Renan? A relatora. Renata? Acompanho. Paulo? Com a relatora. Maria Eduarda? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acordo os membros do colegiado por unanimidade dar provimento ao recurso voluntário. Mas nós temos 15 minutos. Dá para fazer o CISAM ou não? Dá. Eu tô com o microfone, né?
Isso. Então vamos lá, o 213, e aí a gente mata a pauta da tarde e não fica nenhuma pendência. Vamos lá. Cisam. O Unilace foi retirado de pauta, presidente? Sim, retirar de pauta a pedido do patrão. Então, esse caso aqui, ele foi um caso que eu converti em diligência e eu me arrependi da conversão em diligência, que eu me achei meio louca. Eu tinha que ter cancelado o despacho decisório desde o início. Mas eu devia estar com esse negócio de que eu dar conta, invalidade, eu estou com esse negócio na cabeça, já estou mudando meu posicionamento aos poucos. Mas, enfim, eu converti em diligência. Na diligência, ele fez um novo despacho decisório. Então, vou explicar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Como relatado, o presente processo, o despacho decisório foi lavrado negando o direito ao crédito pleiteado pelo sujeito passivo em razão do DARF indicado no PRDCOM já ter sido integralmente utilizado para quitar débito de COFINS. Contudo, como confirmado em sede de diligência, esse despacho se respaldou na DCTF original transmitido pelo sujeito passivo, considerando as informações constantes da DCTF retificadora transmitida pelo sujeito passivo, desconsiderando as informações constantes da DCTF retificadora antes da transmissão do despacho decisório. Como informado pela fiscalização, no momento do despacho decisório, que não deferiu o crédito e não homologou as compensações, a DCTF estava ativa, com o valor alterado pelo contribuinte, que daria direito a crédito de pagamento indevido a maior. O fato do sujeito passivo não ter retificado o DACOM não é um impedimento normativo para a não produção de efeitos da DCTF retificadora, que deveria ter sido considerada pela fiscalização, visto que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada, substituindo-a integralmente. Então, eu coloco aí para vocês a disciplina da DCTF. Veja-se que o diploma normativo somente indica 3 motivos para a não produção de efeitos da DCTF retificadora, circunstâncias essas que não foram identificadas no presente caso. Com efeito, não foram apresentadas qualquer razões pelas quais a declaração retificadora poderia ser admitida como sem efeito na forma do dispositivo, que eu transcrevi aqui para vocês, mas eu não vou ler, não. Considerando a existência de DCTF retificada sem qualquer dos óbitos normativos, dentro do prazo para reduzir débito não fiscalizado e não enviada pela dívida ativa, a não homologação da compensação deveria obrigatoriamente estar alicerçada em razões que demonstravam a insubsistência da retificação processada, o que, no entanto, não restou consignado nos autos. Assim, cabe ser admitida como válida a retificação da DCTF realizada pelo sujeito passivo. E aí, aqui eu coloco precedente. Com isso, o presente processo se difere de outros apreciados por essa turma, que se refere a retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório. No caso, o contribuinte procedeu com a retificação referente à competência de dezembro, em agosto, demonstrando a existência de crédito recolhida maior por meio de DARF. Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido por vista em sua motivação, vez se considerou dados desatualizados constantes no sistema da Receita Federal, informação da declaração original. Como salientar que até a realização da diligência, inexistia qualquer consideração realizada pela delegacia de origem quanto ao mérito sobre um aparente descabimento da retificação perpetrada. Com efeito, em sede de diligência, a própria fiscalização considerou os documentos fiscais e contábeis realizados pelo sujeito passivo para trazer novas razões para o reconhecimento parcial do crédito, discussão sobre o conceito de insumo e a possibilidade de considerar despesas de publicidade tomada pela pessoa jurídica. Entretanto, essa discussão não foi travada nos presentes autos, sendo que a lide administrativa, até a interposição do recurso voluntário, ateve-se a questão da retificação da DCTF. Com o reconhecimento da nulidade, e aí aqui eu só estou falando que com o reconhecimento da nulidade, porque a DCTF retificadora já estava vigente do despacho decisório, tem que ser lavrado um novo despacho para instaurar para que seja possivelmente instaurado um novo contencioso administrativo com abertura de prazo de 30 dias para manifestação de conformidade. Deve-se salientar que para o despacho decisório não se aplica a vedação do 146, eu só falo isso aqui, porque pode ter um novo trabalho fiscal, o direcionamento do processo para a DRF de origem para o novo despacho, também busca evitar a supressão de distância e o duplo grau de jurisdição. Então, com foco nessas razões, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a remessa dos autos para a delegacia de origem,
para que seja formalizado novo despacho decisório com base nos elementos da diligência realizada nos presentes autos. É como eu voto, presidente. Ok, o Paulo já está com a mão levantada, tem a palavra, Paulo. Uma dúvida, Maísa, do ponto de vista processual, essa diligência realizada, imagino que tenha sido dado ciência ao contribuinte dela, para ele se manifestar, ela já não faz as vias de um novo despacho decisório? Não, porque a delegacia de origem, a delegacia de julgamento não analisou, né? A gente estaria analisando só a gente. A gente teria uma supressão de instância em relação à primeira instância. Por isso que eu entendo que não, viu, Paulo? Maísa, completando, a diligência ela é realizada pelo auditor fiscal. Não sei se tem a questão da competência do despacho decisório, à época era do chefe da unidade. Não sei, com essa descentralização decisória que tem na Receita, né, o auditor fiscal poderia, num despacho, suprimir a decisão do chefe do órgão, da unidade, né? Então, teria essa questão também de competência do auditor fiscal, mas com essa descentralização dos processos decisórios na Receita se confunde, mas ainda assim a questão da supressão de instância está lá e é claro. Né? Ok, então vamos para o voto. Conselheiro Pedro. Acompanho o relator. Renan. Se a gente admitisse o resultado da diligência, a gente ia acabar trocando uma nulidade por outra, né? A gente trocaria a nulidade do vício de motivação pela supressão de instância. Então, essa é a decisão correta mesmo. Quando chegar na DRF vai ser talvez um pouco confuso para entender, mas essa é a decisão que deveria constar. Tem que sim ser emitido novo despacho decisório, ser realizada uma nova decisão, para que aí sim o contribuinte tenha direito ao processo administrativo fiscal na sua integralidade. Então, acompanha a relatora. Ok. Já está votando? A conexão do presidente está ruim. Rodrigo, está vendo bem a gente? Estou ouvindo. Vocês também? Agora sim. Isso. Ótimo. O último processo não é possível, né? Caiu. Então, ok, Renan. Acompanha. Renata? Acompanho também. Ok, Paulo? Acompanho. Maria Eduarda? Acompanho. Eu só fico com uma dúvida, mas não seria possível ter sido determinada a baixa para a origem sem ter baixado em diligência originalmente? Sim, por isso que logo no início eu falei assim, eu errei de ter baixado em diligência. Errei. Meia culpa. Vejo que foi erro meu mesmo e eu induzi o colegiado a erro. Peço desculpas. Thaís? Foi a Renata? Não, né? Tá certo. Eu não sei, eu não vi a Renata votando, mas eu que tô louca, eu acho. Tá prestando atenção na Maísa. Eu acompanho. Votei, eu acompanhei a relatora. Tô louca. Desculpa. Eu acompanho a relatora, presidente. Ok, eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a remessa dos autos para a delegacia de origem para que seja formalizado novo despacho decisório com base nos elementos da diligência realizada. Então, esse foi o item 213 da pauta, e com isso a gente encerra a pauta da tarde, sem pendência, e ficamos apenas com a pendência de um processo repetitivo, claro, da Maísa do turno da manhã. E a gente encerra, então, a nossa reunião do dia 24/2. Agradeço e peço ao apoio para encerrar a gravação. Ok, presidente.